Graça e paz, irmãos. Boa noite. É um prazer estarmos juntos novamente. É uma reunião virtual, mas uma reunião de igual importância, porque estamos reunidos no nome de Jesus, um tempo de culto, de louvor, de adoração e, sobretudo, de ministração da sua palavra. Que a presença de Deus seja percebida por todos nós e que a gente esteja de maneira integral nessa nossa reunião. Que o nosso coração, que a nossa mente, que o nosso espírito esteja, assim, unido de todos os outros irmãos, para que Deus se manifeste nas nossas casas, nos nossos lares, mesmo separados uns dos outros, nós entendemos que a ação de Deus nos une neste ato de adoração e de louvor ao nome de Jesus. Por isso que a presença de Deus seja percebida aí na sua casa, com os seus filhos, com sua esposa, com seu esposo, que a presença de Deus seja algo que transforme o ambiente de maneira que essa esfera de amor, de graça, possa nos envolver. Amém? Eu diria, em outra oportunidade, o seguinte: vê quem está do seu lado, dá um abraço forte, né? Dá um abraço forte, caloroso na pessoa que está ao seu lado, para que, dessa maneira, você também tangibilize a presença de Deus, né? Nos nossos estudos, a gente sempre diz o seguinte, que a gente quer tangibilizar aquilo que a gente está ouvindo, traduzindo que, olha, né, tentando traduzir aquilo para a nossa realidade. Então, que a presença de Deus seja tangibilizada na sua vida através do abraço daqueles que estão ao seu redor. Mas que a presença de Deus seja percebida por todos, amém? Vamos orar? Vamos consagrar esse momento ao Senhor. Deus, nosso Pai, nós te bendizemos por todas as bênçãos que recebemos do Senhor. Te agradecemos por todas as bênçãos, ó Deus, que nós percebemos e que a gente não percebeu. O que nos salta aos olhos é que estamos na Tua presença saudáveis, ó Deus, gozando de saúde, de paz, de alegria. E isso é um dom do Senhor, é uma graça do Senhor, a misericórdia que nos alcançou. Nós te bendizemos e te glorificamos, ó Deus, porque fomos alcançados pelo Senhor. Sem mérito, nós não tínhamos mérito, ó Deus, para que isso acontecesse. Foi a tua graça, Senhor, foi o teu infinito poder e amor que nos alcançou. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos cobre com proteção. Nenhum mal nos alcançou, ó Deus. Estamos bem, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, pelas dificuldades, pelas crises que nos acometem. Senhor Deus, que nos faz ficar mais fortes, nos fortalecem. E também, Senhor Deus, nos traz, ó Deus, uma fé mais firme, Senhor Deus. Ó Deus, obrigado, ó Deus, pelas dificuldades e crises que nos acontecem também. Que a tua misericórdia, a tua bênção, nos ajude a enxergar, ó Deus, o teu cuidado e a tua proteção em todo o tempo. E que nós tenhamos um coração agradecido, assim. Abençoa o nosso culto, abençoa a nossa reunião, em cada lugar, Senhor, em cada casa, em cada família reunida, Senhor Deus, ao redor desta palavra, Senhor Deus, que se manifeste o amor, que se manifeste o Espírito de Deus, ó Deus, trazendo transformação, trazendo os milagres que nós precisamos. Nós oramos assim, ó Deus, entregando este momento nas tuas mãos, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém.
De madrugada me aproximarei, Senhor. Minha alma sede tem de ti. Para ver tua glória e teu poder. Deus, socorras tu, Senhor. Na sombra de tuas asas eu me alegrarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado. Oh, tua destra me tem sustentado. Bem cedo eu te buscarei. De madrugada me aproximarei, Senhor. Minha alma sede tem de ti. Para ver tua glória e teu poder. Deus, socorras tu, Senhor. Na sombra de tuas asas eu me alegrarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado. Oh, tua destra me tem sustentado. Deus, socorras tu, Senhor. Na sombra de tuas asas eu me alegrarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado. Oh, tua destra me tem sustentado. Oh, tua destra me tem sustentado. entrego meu viver.
Eu queria passar a palavra para a Rebeca, que tem alguma coisa a dizer para a gente, né? Oi, gente. Vou aproveitar esse momento, então, para convidar vocês a curtirem nossas páginas, nas redes sociais, no Instagram, né, e no Facebook, e lembrar vocês que os nossos cultos ficam salvos no YouTube. Aqui está a página do Instagram e do Facebook, e se vocês procurarem por CCVP Vila Guilherme, na aba de busca, vocês conseguem achar com facilidade, mas a gente vai deixar aqui os links para ficar mais fácil. Então, sigam as nossas páginas, que eu e a Giovana passamos a última semana preparando, e lá a gente vai postar os nossos próximos eventos, as informações importantes, nossa programação, tá bom? Então, curtam a nossa página, sigam, curtam as nossas publicações, e é isso. Obrigada. Amém. Esse é um momento que a gente agradece a Deus, seja por uma bênção recebida, seja por situações de livramento, mas que a gente venha à comunidade com a palavra de gratidão e de agradecimento a Deus. Temos o nosso momento de oração, e esse momento de oração também é uma das marcas da nossa reunião. Nós temos aprendido com o tempo a alegria da intercessão e do pedido, né? Por aqueles que necessitam. Amém? Amém. Chamo também a sua atenção para as ofertas que nós vamos, para esse momento de oferta que nós vamos realizar. Estão aí as informações da comunidade, que você possa ser generoso, abençoador e contribuir com a nossa comunidade, que tem o objetivo de ajudar e abençoar pessoas. Temos sim as nossas contas ordinárias, o nosso aluguel, do espaço que a gente está aí na Vila Guilherme.
Nós temos, sim, as nossas responsabilidades financeiras que temos como cotidiano, mas, acima de tudo, nossos recursos estão voltados, sobretudo, para ajudar pessoas. Então, eu queria que você não esquecesse de enviar sua contribuição, sua oferta, seus dízimos à nossa comunidade, para que a gente continue a exercer o nosso papel e o nosso ministério como igreja, tá bom? Eu vou pedir para o Valtinho, que está com a gente. Valtinho, ora por esse momento da oferta. Ó Deus, obrigado, Pai, obrigado, Deus, pela reunião, obrigado, Deus, pelo culto, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque nos reunimos, Senhor, para realmente prestar culto, Deus, ao Senhor, semanalmente, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para distribuir, Senhor, aquilo que trazemos, Deus, em nós, Deus, conosco, da Tua parte, Senhor. Que o Senhor, de fato, Pai, possa abrir os nossos corações, que o Senhor possa, Deus, nos instruir, Senhor, como utilizar, Senhor, os bens que o Senhor nos confiou. Ó Deus, eu te peço, Pai, por mim, Senhor, que o Senhor me dê sabedoria, Deus, também, para que eu possa, Senhor. Oro por todos nós, Senhor, oro por cada um aqui, que possa ter sabedoria, Deus, e coração sincero, Senhor, e aberto, que o reino não possa ser uma coisa do Senhor, mas possa ser nosso também. Que nós venhamos nos responsabilizar, Senhor, pelas coisas que são tuas, porque somos herdeiros, somos os teus filhos. Portanto, Deus, herdeiro do reino e herdeiro, Senhor, da salvação, Senhor. Que o nosso culto, Senhor, possa ser ao Senhor, em trazendo tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que o Senhor nos deu, porque não pertence a nós, pertence ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a fazer isso, Deus. Que o Senhor nos ajude a nos apegar daquilo que é teu. E possamos, Deus, oferecer nossas vidas com tudo que somos, Deus, com tudo que temos, como uma oferta suave ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, Deus, a nos desapegar do que é nosso. Nesse sentido, Deus, e tomar para nós. Mas que o Senhor nos ajude a ter sabedoria também para usar os bens, Deus, que o Senhor nos deu em prol do teu reino, daquilo que é teu, Senhor. Nós te pedimos, Pai, abençoa-nos. Abençoa-nos, Pai, não somente em quantidade, mas abençoa-nos com o coração que possa perceber e que possa ser, Senhor, assim. Me ajude, a mim eu te peço, me ajude com isso. Porque o Senhor sabe que o dinheiro, Deus, é uma coisa tão poderosa na vida da gente, que nem o próprio Jesus tantas vezes falou, Senhor, que pode ser um Deus ao qual nós nos apeguemos e nos tornamos fiéis a Ele, Senhor, e infiéis a Ti. Que o Senhor abençoe nossas casas, que o Senhor abençoe nossas vidas, que o Senhor abençoe o fruto do nosso trabalho, Deus. Que o Senhor nos dê, Senhor, para que possamos distribuir. Que o Senhor nos ajude a fazer isso. Em nome de Jesus nós pedimos. Nós te pedimos por cada um aqui, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a fazer isso. Amém. Revelaste o teu amor, Senhor, por nós na cruz, demonstrando-nos eterna compaixão. Salvação concede a todo que confia em ti, Jesus, tu és
melhor. És tão doce, compassivo, Cristo vivo. Tu és Deus, és amável, tu és santo, concebeste o que tens de melhor. És tão doce, compassivo, Cristo vivo. Tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus, tu Convidar o Erlon, então, a o uso da palavra sua, meu irmão. Todos bem, protegidos, vacinados. Eu estava pensando outro dia, quando eu era criança, que lembranças boas eu tive, que lembranças eu guardo. Queria que você pensasse um pouquinho o que você tem de lembrança da tua infância, que boas memórias você tem, boas recordações. Eu lembro que eu aprendi uma coisa quando era criança e eu não me esqueço. A minha avó materna, por parte de mãe, a avó Mariana, me ensinou que eu devia cumprimentá-la de um jeito diferente. Eu não podia simplesmente dizer bom dia, oi, boa tarde. Não, eu devia cumprimentá-la assim, bênção, vó. E ela sempre respondia, que Deus te abençoe. Eu fiquei pensando, será que esse ensinamento tem algum fundamento bíblico? Será que é possível a gente ver isso na Bíblia? E eu descobri que sim. Em Números, no capítulo 6, número 6, versículo 22, a bênção sacerdotal. Disse o Senhor a Moisés, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-ei, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Nota que essa porção começa como uma carta. Arão, Moisés e Deus. O remetente dessa carta é Deus. O destinatário, Arão. E o carteiro, o mensageiro, o que envia, Moisés. Deus, o profeta e o sacerdote. Assim começa essa carta. Interessante que ela fala sobre bênção. E a gente precisa perguntar, o que é bênção?
onde se origina a bênção? Interessante que por 3 vezes aparece o nome próprio de Deus, como que respondendo enfaticamente essa pergunta: de onde vem a bênção? A bênção vem do Senhor. A fonte é o Senhor. O Senhor. O Senhor. Por 3 vezes, confirmando que a origem, de onde se origina a bênção, é do Senhor, não das mãos de Arão, não das mãos do sacerdote, não das mãos dos que abençoam, mas a bênção vem de Deus. No versículo 24, nas nossas Bíblias está escrito: Senhor te abençoe e te guarde. Mas no texto original, não começa com o nome de Deus, o Senhor. Começa com o verbo. Nos próximos 2 versículos também acontece a mesma coisa no texto correspondente. Então, se fosse ao pé da letra, seria: abençoa-te o Eterno e te guarda. E aí a gente pode perguntar: o que é bênção? O que é bênção? Você já cantou uma música que fala assim: você veio buscar uma bênção, Deus tem uma bênção para dar. Essa música fala que Deus tem bênçãos para dar. É verdade, Deus tem bênçãos para dar. Mas o que está dizendo nesta porção é mais do que isso. Mais do que bênçãos para dar. O que seria a bênção? Então, aquele que abençoa é aquele que guarda. Então, ser guardado, ter a guarda do Eterno, seria uma bênção. Você ter a segurança de estar guardado. E essa guarda pode ser de 2 maneiras, 2 bênçãos subsequentes, que se desdobram em você ser guardado por Deus. Quem é guardado por Deus é guardado como que pelo Pai. O Pai, como uma criança que vê o Pai como um homem muito forte, com braços fortes, que protege o filho até na hora da morte. Quando fala de proteger o filho até na hora da morte, eu me lembro de um episódio que aconteceu com meu filho, o Davi, quando ele era muito pequeno. Ele tinha alguns meses. Eu parei o carro e de repente 3 assaltantes me cercaram e pediram a chave do carro. Só que no carro estava a minha bênção. Estava o que eu tinha de mais valioso, o meu filho. E mesmo sem ele saber, o pai estava com um braço forte, guardando o seu próprio filho. E eu não deixei levarem o carro com meu filho. Eu fui tirando meu filho da cadeirinha e, ao mesmo tempo que eu tirava meu filho, um dos ladrões apontava uma arma para minha cabeça. Tinha uma arma na minha cabeça. E o outro me socava as costelas. Eu recebia socos nas costelas.
E o terceiro me ajudou a tirar o Davi do carro. Imagina que eu, sendo mal, fiz isso com o meu filho. Pus em risco minha própria vida. Imagina a segurança de ser guardado pelo Pai Eterno. Braços fortes. Quem nos pode arrebatar da mão do nosso Pai? A segunda bênção, ou a guarda que o Senhor nos abençoa, não é apenas só sermos guardados por Ele, mas sermos guardados nele, como um bebê é guardado dentro do ventre materno. É esse aconchego, é essa segurança, é isso que é bênção. Ser guardado por Deus e ser guardado em Deus. É a figura masculina do pai, forte, e a figura da mãe acolhedora. É essa a bênção. É a bênção que eu fico perguntando se às vezes era essa bênção, esse tipo de bênção que a gente ia buscar quando cantava essa música. Não eram outras bênçãos. Essa proteção, essa guarda, essa segurança. Então, é a primeira bênção dessa porção. No versículo seguinte, nas Bíblias, pelo menos na maioria das Bíblias, que faça o Senhor resplandecer o rosto. Na verdade, a palavra melhor do que resplandecer seria iluminar. É a mesma palavra da mesma origem, né? Que Deus fala no começo, haja luz e houve luz. Mas agora ele fala para ele mesmo que eu me ilumine, que haja luz no rosto de Deus. E essa luz não é uma luz que cega, porque a luz da glória de Deus seria para nós insuportável. Mas essa luz que essa porção está ensinando é a luz da graça de Deus. Com isso, aparece a segunda bênção. A primeira bênção é a bênção da guarda. A segunda bênção nessa porção é a bênção da graça. Um Deus que se ilumina, que se faz, se mostra de maneira graciosa. De maneira que o filho possa reconhecer o pai. A figura é quase de um quarto de bebê, que o pai entra devagarinho e acende a luz para ver o seu filho. A diferença é que a luz que nós ligamos para ver nossos filhos é uma luz exterior. Mas o texto está dizendo que Deus se ilumina. Ele traz luz para o próprio rosto. E com graça olha o filho.
com graça olha o filho. Então, é nessa luz da graça de Deus que o Filho de Deus reconhece o seu Pai. Isso é uma bênção. O Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Lembrando que o versículo no original começa com o verbo, então se eleva. Eleva a própria face o Eterno. Próprio Deus levanta o rosto e concede shalom. De novo, nessa figura do pai que guarda, que protege, no segundo momento que ele acende o quarto, esse pai acende, ele mesmo se acende, ele mesmo se ilumina para lançar luz no seu filho. Agora ele se levanta. E é um momento muito especial quando o filho percebe a presença do pai. Isso está marcado dentro da gente. Aqueles que têm memória boa dos pais sabem o que eu estou dizendo. Ou se você tem memórias boas com seu filho, você sabe o que estou dizendo. Talvez sofram aqueles que não tiveram um pai aqui na terra como é o nosso Pai do céu. Mas esse Pai nosso, que nos olha com amor e graça, que nos protege, esse Pai, ele se faz mostrar, levanta o rosto. Imagina você dentro de um pequeno berço, você, um bebezinho, numa noite escura, você com o sono perturbado, e o seu pai lentamente vai entrando no quarto. Como é que fica seu coração? Sabendo que o seu pai é aquele que te leva nos braços, aquele que te protege. É o seu pai. E então ele acende a luz. Ele acende a luz, você já começa a ficar agitado. É o papai. É o papai que chegou. É o papai. Aí, de repente, ele vai surgindo. Uma pausa dramática para o grande momento. Depois de acender a luz, depois de se mostrar, ele te pega do berço. Ele te coloca junto ao peito. E começa a balançar, a cantar. E você vai descansando, vai amolecendo
vai se deixando enquanto o papai balança. Então ele te faz descansar, faz repousar e te faz dormir. Eu não sei como você chama isso, mas a bênção sacerdotal chama isso de Shalom. Shalom é a plenitude de tudo. É mais que isso. Shalom é esse aconchego. Esse aconchego, esse descanso, esse Shabat em Deus. Essa é a terceira bênção dessa porção. A bênção do Shalom. Desse momento shabático de descanso com Deus e em Deus. É esse o sentido dessa bênção. Então você deve ter percebido que tudo nessa bênção apontam para Deus. Ele é o autor da bênção. Ele é o que mantém a bênção. E é ele que conclui a bênção. Então, todo o processo, do começo ao fim, é obra de Deus. A bênção não é de Araão, a bênção é de Deus. Assim porás o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Assim termina esse capítulo. E é interessante colocar o nome sobre o filho. É uma prática que a gente tem até hoje. No nosso meio, a gente coloca o nosso sobrenome, leva o nosso sobrenome. Mas naquela época era a família, você estava ligado àquela família, então você é da tribo de Manassés, então você está sob o nome de Manassés. O que Deus está falando é justamente isso. Se a gente fosse transportar para os nossos dias, nós teríamos o sobrenome do Eterno. Os filhos de Deus têm o nome de Deus. É colocado sobre eles o nome de Deus. Essa bênção de ser guardado, essa bênção de ser sustentado, de ser iluminado, de poder descansar em Deus, é uma bênção dos filhos e para os filhos de Deus. E aí eu fico lembrando da minha avó, que usava essa bênção. Eu pedia bênção, avó, ela dizia, o Senhor te abençoe. Mas
livro de Números 6 fala que seriam os filhos de Arão que deveriam fazer essa bênção, deveriam declarar isso. E por que meu avô vai fazer isso? Será que está errado isso? Será que são os filhos de Arão? Primeira coisa, existe um antônimo dessa bênção. Existe um momento em que essa bênção encontrou um outro lado. Porque em um momento Deus olhou e não guardou. Então seria como dizer: o Senhor não te abençoará, não te guardará, o Senhor não trará luz, o Senhor não trará luz, não terá misericórdia, e o Senhor também não se levantará para te dar paz, pelo contrário, ele, em vez de virar em direção com favor e graça, ele esconderá o próprio rosto. E isso aconteceu. Teve um momento na história em que Deus fez isso. Fez isso e com isso se cumpriu uma profecia. Em Isaías 53, que fala sobre o servo sofredor que sofreu, que padeceu, não por ele mesmo, mas que, como que um cordeiro que vai em silêncio a um matador, ou como um animal propiciatório, aquele que recebe os pecados do povo. Foi nesse momento que aconteceu o inverso dessa bênção. Talvez a gente não consiga explicar todos os porquês. Com certeza não. Mas a Bíblia fala que a consequência disso foi que ele trouxe para Deus. Trouxe para Deus os filhos de Deus, seus irmãos. A consequência é que agora o sistema de uma pessoa como um sacerdote tinha sido alterado. Agora, o sacerdote não precisava ir mais uma vez por ano para que houvesse perdão, porque agora só há um sumo sacerdote que está constantemente diante de Deus e intercede por nós constantemente. E por isso ele nos fez, todos os seus filhos, sacerdotes. É isso que é uma das verdades que a Reforma Protestante no século XVI trouxe: o sacerdócio universal de todos os santos. Todos os salvos são sacerdotes. Só há um sumo sacerdote. Mas somos todos sacerdotes. Com isso, a gente pode concluir que podemos nos abençoar mutuamente. Podemos abençoar os mais velhos, ou ser abençoado por eles, como no caso da minha avó, que eu pedi a bênção. Mas podemos também ser abençoados. Não existe essa hierarquia mais. Porque se todos são sacerdotes diante de Deus,
todos nós podemos nos abençoar e ser abençoados. O marido, a esposa ao marido, o filho ao pai, o pai ao filho, o pastor ao diácono. Todo mundo pode se abençoar com essa bênção. Somos todos sacerdotes do Deus vivo, do Senhor, do Eterno. Então que a gente nos abençoe com as bênçãos de Deus, em nome de Deus, para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. Com misericórdia, o Senhor te O Senhor nos abençoe e nos guarde. Com misericórdia, o Senhor nos olhe com amor e nos dê a paz. Amém. Graças a Deus pela vida do Erlon. Obrigado, meu irmão. Obrigado por essa criatividade efervescente, constante. Deus nos abençoe. Pai, nós te bendizemos por esse tempo, onde ouvimos a tua voz, onde ouvimos a tua palavra. Te agradecemos pela tua misericórdia que nos alcança diariamente. E pedimos que o Senhor permaneça conosco. Nós vamos retornar a Deus para os nossos espaços, a Deus de trabalho, de ambiente de família, mas separados uns dos outros. Que a tua presença seja manifestada em todos esses momentos, em todos esses lugares. Que a tua palavra seja, Senhor, sobre nós. E que o Senhor nos abençoe com paz, com bênçãos, com alegria. Nós oramos assim, no nome precioso de Jesus, o nosso Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco e conosco permaneçam agora e sempre. Amém. Mais que uma voz.
Boa semana, queridos.